Muito bem, pessoal. Por falar em assunto importante, nós vamos agora começar o estudo do capítulo da lei que trata da fiscalização e, sobretudo, das sanções previstas na LGPD. E bota a sanção nisso aí, porque são várias sanções, tá? Algumas sanções com peso grande que a gente já vai comentar aqui. E esse é um bloco que tem sim uma boa importância em prova. O examinador gosta de cobrar sim estas sanções, principalmente essa fiscalização quanto ao cumprimento da LGPD. Vocês sabem muito bem que de nada adiantaria nós termos boas regras previstas na lei se não houvesse uma fiscalização para saber se elas estão realmente sendo cumpridas. Então, o que nós estudaremos aqui, amigos, é a fiscalização que a autoridade nacional exerce sobre os agentes de tratamentos de dados, para saber se eles de fato estão mantendo lá o registro das operações, se eles estão tratando dados fora das hipóteses autorizativas que constam da LGPD, enfim, se há situações de incidentes de segurança da informação que não tenham sido objeto de comunicação ao titular, tampouco à ANPD, então todas essas questões são objeto de fiscalização pela autoridade nacional. Tá? E até antes de comentar aqui, de trazer as sanções propriamente ditas, pessoal, tem um ponto super importante que eu vou chamar uma tela em branco para a gente comentar aqui. O que nós vamos falar aqui logo no início dessa aula diz respeito às sanções, às penalidades, tá? As penalidades previstas na LGPD. E tem aqui 3 perguntinhas que já permite que você mate muita questão de prova, tá? O primeiro ponto é saber qual é a natureza dessas sanções. Amigos, nós estamos diante de sanções de natureza administrativa. Tá? De natureza administrativa. Não é nenhuma responsabilização penal, tá bem? São sanções de natureza administrativa aplicadas contra aqueles que realmente descumprem as normas da LGPD. Tá? Daudi, quem aplica essas sanções? Para que fique bem claro, pessoal, quem aplica essas sanções é a guardiã da LGPD, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Beleza? Quem sofre estas sanções? Quem são mesmo? São os agentes de tratamentos de dados. E quem são os agentes de tratamento de dados? Nós já estudamos em bloco anterior que os agentes de tratamento de dados nada mais são do que o controlador, tá? Em alguns casos também, até mesmo o operador pode sofrer sanções da ANPD. Bem? Então são sanções administrativas, tá? Não tem nada penal, nada criminal aqui. Quem aplica é a ANPD, afinal ela é a guardiã, ela que vai fiscalizar o cumprimento dessas regras da LGPD, e caso ela identifique descumprimentos, os agentes de tratamento estarão sujeitos a uma dessas sanções que nós vamos estudar logo aqui na sequência. Bacana? Muito bem, pessoal. Vou chamar aqui de volta a tela para mim. Então, só para a gente iniciar, já percebermos que são sanções, que nessa competência fiscalizatória a ANPD poderá aplicar sobre os agentes. E amigos, lá no artigo 52 nós vamos estudar justamente estas sanções administrativas, tá? São tantas sanções que nós as dividimos em 2 slides. Aqui um primeiro grupo com 4 sanções e logo aqui um outro grupo com mais 5 sanções. Então nós vamos estudar aqui, amigos, 9 sanções previstas na LGPD. Daudi, é muita sanção? É, galera. Isso aqui é um prato cheio para o examinador? É sim, isso aqui cai bastante em provas. Nós vamos comentar e já aproveitar para trazer onde é que o examinador costuma realmente colocar ali o veneno dele dentro dessas sanções. Tá? Então, olha só, uma primeira sanção é a sanção de advertência. Percebam que ela terá um caráter pedagógico, um caráter educativo, afinal, é um puxão de orelha que a ANPD dá no agente de tratamento de dados e fixa para ele um prazo para a adoção de medidas corretivas. Fala, olha, estou atento, estou de olho, tá? Toma aqui 60 dias para você corrigir
estas irregularidades, essas impropriedades aqui que nós verificamos, tá? Só atenção, porque nós estamos falando, o nome dessa sanção é advertência, não é repreensão. Beleza? Advertência com prazo para adoção de medidas corretivas. Muito bem. Outra sanção é a multa. Mas eu vou logo adiantando que nós temos dois tipos de multa aqui na LGPD. Nós temos a multa simples, beleza? E a multa diária, tá? A multa simples, pessoal, ela consiste, né, naquela situação que foi identificado ali algum descumprimento da LGPD, e aí a ANPD, né, abre o processo de responsabilização, oportuniza o contraditório ampla defesa e vai lá e aplica a multa simples por um descumprimento. Tá? O que cai em prova em relação à multa simples? São estes dois limites aqui. A multa simples, ela deve ser de no máximo 2% do faturamento da empresa. Tá bem? Até 2% do faturamento pode ser da pessoa jurídica, pode ser do grupo, pode ser do conglomerado no Brasil no último exercício. Então a ANPD vai lá, pega o balanço daquela empresa no último exercício, checa o faturamento dela e o máximo da multa é de 2% sobre o faturamento. Bem, faturamento do último exercício. Tem só um pequeno detalhe aqui, e isso aqui também cai em prova, é que no cálculo dessa multa devem ser excluídos os tributos, tá? Então imagina só, a empresa teve no ano passado 130 milhões de faturamento. Bacana. Só que desses 130 milhões de faturamento, 30 milhões foram tributos que ela pagou para o governo. Tá? Os tributos mais variados lá que a empresa paga. O que a ANPD faz? Ela abate os tributos. Tá? Afinal, imagina só, tributo é algo que vai, né, para o governo, vai para o Estado, não é verdade? Então não faria sentido, não seria justo, né, cobrar a multa em cima do tributo, né, para não haver ali uma espécie de bis in idem. Tá? Então, ela abate ali, né? Então chega, por exemplo, no faturamento excluído os tributos foi de 100 milhões, então a multa é de no máximo 2 milhões do faturamento que a empresa teve no ano passado. Tá? Então esse é um dos limites. Outro limite aplicável à multa é o limite de, no total, 50 milhões por infração. Daldi, é muita coisa? É sim. A multa aqui é pesada. Tá? A multa aqui é realmente pesada, galera. Então, no máximo 100%, no máximo 100%, no máximo 50, né, milhões de reais por infração, tá? Só voltando aqui um minutinho, a lei não define esse prazo, tá? Quem vai fixar esse prazo é justamente a autoridade nacional. Tá bem? Então, a multa simples de até 2% do faturamento da empresa no ano anterior, excluídos os tributos, e de, no total, até 50 milhões por infração. Tá, Daldi? É muita coisa, 50 milhões? É, mas muitas vezes, pessoal, quem está do outro lado, tá, o agente de tratamento que está levando essa multa, muitas vezes, é um grande grupo, né, de tecnologia que atua mundialmente. Então, imagina só, uma multa sendo aplicada, por exemplo, no Google, né, no Yahoo, sendo aplicada ali na Beta, sendo aplicada, enfim, na Meta, né? Sendo aplicada aí nessas grandes empresas de tecnologia, pessoal, tem que ser realmente uma multa mais elevada, né? Por quê? Porque são empresas que têm um faturamento muito grande, né? Então, realmente, a multa tem que, né, doer ali realmente no bolso, tá? Para fazer sentido. Bem, então, a segunda sanção é a multa simples. Mas nós ainda temos a multa diária. A multa diária, ela observa esse limite total da multa simples, tá? Então, o limite que a gente acabou de comentar, ele é observado também aqui na multa diária. E a multa diária, ela é aplicada naquela situação em que a empresa está ali com algum descumprimento da LGPD, tá? E aí, a ANPD vai lá e fixa, fala, olha, você, né, enquanto você não ajustar essa situação, tá? Enquanto você não ajustar essa situação, eu vou lhe aplicar uma multa diária de tantos milhões de reais. Bem, então é algo para dar um estímulo maior para a empresa acelerar ali a correção daquela impropriedade, daquele vazamento de dados, por exemplo.
Bem, então outra sanção é a multa diária, né? A multa diária ela vai pesar muito mais do que a multa simples ali no bolso da empresa. Beleza? Muito bem. Galera, a gente está falando aqui de duas sanções que doem onde? No bolso da empresa. Tá? Agora, a quarta sanção aqui, ela dói na imagem da empresa, que é algo também muito sensível para os agentes de tratamento de dados. Então, a quarta sanção é a publicização da infração. Claro, né? Após apurada aquela ocorrência, após confirmada aquela ocorrência, contraditório, ampla defesa, tudo direitinho, tá? Mas a autoridade confirmou a ocorrência daquela infração? Confirmou. Então, uma das sanções, olha, divulgue aí, tá? Divulgue aos quatro ventos que houve essa infração, a empresa X descumpriu a LGPD, por quê? Porque ela praticou essa conduta no período de tal a tal. Divulga isso aí para o mercado, para a sociedade tomarem conhecimento. Então a multa dói no bolso, essa aqui dói na imagem da empresa. Bacana? Muito bem, advertência, duas multas e a publicização por enquanto. Tá? Agora a gente segue aqui adiante com o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até a regularização daquela infração, daquela questão. Então imagina só, um dado pessoal estava sendo exposto, tá? E aí, aqui vai haver o bloqueio desse dado que estava sendo exposto, ele deixa de ficar exposto, né? Bloqueou o dado. Bem, então, até que seja regularizada ali a situação, né, para evitar que o vazamento continue se perpetrando ali, há um bloqueio do dado pessoal a que se refere a infração. Tá? Outra situação, eliminação dos dados a que se refere a infração. Aqui, pessoal, a informação, o dado pessoal, já deveria ter sido eliminado. E até aquele momento, o controlador ainda não eliminou o dado. Então, vem lá a NPD e olha, vou sancioná-lo, obrigando você a eliminar esse dado pessoal a que se refere a infração. Beleza? Essas três em vermelho, tá? Então, nós já vimos aí a advertência, duas multas, publicização, o bloqueio e a eliminação. Já vimos aí 6 sanções. Bacana? Essas três aqui, elas estão em vermelho, por quê, pessoal? Porque elas são ainda mais duras e tem um detalhezinho sobre elas que a gente já comenta com vocês, tá? Ponto importante é que nós temos aqui duas suspensões, tá? E uma proibição enquanto sanções da LGPD. A suspensão, aqui é uma suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração. Isso aqui, inclusive, já aconteceu no país, tá? Já houve controlador, já houve empresa privada brasileira grande que recebeu essa sanção, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados dela. Legal? O que cai em prova aqui? Onde é que o examinador vai colocar ali a casca de banana? É aqui, ó, pessoal. É no prazo. Tá? Então, essa suspensão parcial de funcionamento do banco de dados se dá pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Então, aqui é o famoso 6 mais 6. Belezinha? No máximo 12 meses. Tá? 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Até a regularização da atividade e tratamento pelo controlador. Então, muitas vezes, essa suspensão, esse prazo máximo, né, de 6 meses, mais 6 meses, ele acaba não sendo todo alcançado, porque muito antes disso, o controlador vai lá e regulariza a atividade. Bem, então suspensão parcial do banco de dados, 6 mais 6 meses até a regularização. Outra sanção é a suspensão do tratamento dos dados de um modo geral, a que se refere a infração, também 6 mais 6 meses. Tá? Então, enquanto aqui, em ambas, o prazo é o mesmo, 6 meses prorrogável por mais 6 meses. Enquanto aqui nós estamos falando na suspensão parcial só de um banco de dados a que se refere a infração, aqui embaixo, pessoal, é a suspensão de toda a operação de tratamento de dados a que se refere àquela infração. Tá? Então, suspende o tratamento, né? Vem o juiz, apita, para tudo. Tá? Uma suspensão realmente do tratamento de dados por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Tá? Essa última sanção é a proibição. A empresa fica proibida
de exercer atividades relacionadas a tratamento de dados. Para uma empresa da área de tecnologia, pessoal, isso aqui é quase o fechamento da empresa, tá? Porque se ela vai ser proibida, tá, de exercer atividades relacionadas a tratamento de dados de maneira total ou parcial. Tá bem? O que cai em prova aqui? A proibição somente pode ocorrer de maneira parcial. Não, ela pode ser parcial e também pode ser total, tá? Então, nós vimos aí a advertência, as sanções, a publicização, vimos o bloqueio, a eliminação, 2 suspensões, 6 mais 6, e ainda a proibição. São as 9 sanções da LGPD. Belezinha? Olha só, tem alguns detalhes que a gente já vai comentar aqui com vocês na sequência, mas um ponto importante é o seguinte: estas 3 últimas sanções, elas somente podem ser aplicadas se antes foi aplicada uma das outras sanções mais brandas. Bem, então, a lei traz uma ideia de sanções gradativas. A gente vai detalhar isso aí, mas nessa ideia de sanções gradativas, essas 3 elas ficam reservadas para um segundo momento. Tá? Então, a autoridade nacional, ela tem ali, né, 9 botõezinhos na frente dela para apertar, tá? E ela não vai de cara, né, logo de início, apertar ali, né, nenhum desses 3 botões mais duros. Tá? Então, esses 3 botões aqui, pessoal, é como se fosse aquela bomba atômica, tá, que a ANPD tem ali na mão dela e ela não quer apertar o botão. Tá? E ela só vai apertar aquilo ali em um segundo caso, só se realmente o controlador persistir no descumprimento da lei. Bacana? Já tem questão de prova sobre isso aqui, tá? Olha só. Esse tipo de questão, tá, que vai realmente comentar, vai exigir aqui alguns detalhes relacionados a essas sanções. Então, de acordo com a LGPD, os agentes de tratamento de dados em razão de infrações ficam sujeitos às seguintes sanções aplicáveis pela autoridade nacional. Até aqui tudo certo. A banca trouxe a advertência, a multa simples, a multa diária, a publicização e ainda trouxe o bloqueio, tá? Estão todas aqui? Não, faltou ali a eliminação, as 2 suspensões e a proibição. Bacana, mas das 9, 5 foram mencionadas. Com relação às sanções previstas, qual o valor máximo a ser aplicado para esta aqui, para uma multa simples? Aí ficou fácil, né, para nós. O valor máximo aqui na letra D é de 50 milhões, tá? Lembrando, até 2% do faturamento, excluído os tributos, tá? Limitado a 50 milhões, gabarito aqui na letra D. Beleza? Muito bem. Então a gente já conhece aí as 9 sanções, quem aplica, quem recebe, enfim. Agora a gente vai detalhar aqui um pouquinho mais tudo isso aí a partir do artigo 52. Um ponto importante, pessoal, é que vocês sabem muito bem que a administração pública, né, órgãos públicos, eles também são controladores de dados pessoais. Você passa seus dados pessoais para uma escola pública, para uma universidade pública, para um postinho de saúde, passa seus dados pessoais para o INSS, enfim. Então, o poder público ele também vai atuar como agente de tratamento de dados. Daldi, será que o poder público pode sofrer estas sanções? Pode sim, galera. Então, a lei, né, reforça isso, tá? Ela reforça isso, mas ela diz o seguinte: sabe daquelas 9 sanções aplicáveis aos agentes de tratamento em geral? Muito bem, ao poder público só não são aplicáveis as 2 multas. Beleza? Então, o poder público não pode receber nem a multa simples, nem a multa diária, né? Afinal, o poder público já tem ali, né? Seria retirar recursos da própria sociedade, né? Já que os recursos do poder público vêm da sociedade. Então, esse foi o raciocínio concebido ali na lei. As outras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanções, todas serão aplicáveis. Belezinha? A advertência, as 2 multas, a publicização, o bloqueio, a eliminação, as 2 suspensões e a proibição. Todas essas são aplicáveis a entes da administração pública que desrespeitarem regras da LGPD. Bacana? Né? E é claro que se nós temos ali um agente público,
Tá? Um agente público atuando lá dentro de um órgão público, controlador de dados. Se ele descumpre as regras da LGPD, tá? O órgão estará sujeito a todas essas sanções. Mas, além dessas sanções, a pessoa física, o agente público que der causa, que for responsável por aquele descumprimento, ele continua sujeito a outras sanções. Ele pode responder com base na Lei 8.112, se for o servidor federal. Ele pode responder com base na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei de Acesso à Informação. Então, isso não impede que outras sanções sejam aplicáveis a agentes públicos descumpridores das regras da LGPD. Beleza? Tudo bem. Detalhando aqui um pouco mais, pessoal, olha só. Tem alguns pontos importantes quanto às multas. Tá? A gente já sabe, as multas não são aplicáveis ao poder público. Bacana. Além disso, né, a multa simples. A gente já sabe que ela é calculada com base no faturamento da empresa do ano anterior, excluídos os tributos. Tá? E aí tem um detalhe que fica mencionado lá no artigo 52 da lei, que diz que quando a autoridade nacional não souber do valor do faturamento naquele ramo de atividade da empresa em que ocorreu a infração, ele pode considerar o faturamento total da empresa na aplicação da multa, né? Ou seja, é pior para a empresa. Se ela não fornece ali, se ela não dá ciência para a autoridade nacional do faturamento que ela teve naquele ramo em que houve a infração, ela pode ser sancionada com base no faturamento total da empresa ou grupo de empresas. Tá? A multa diária, que segue o mesmo limite total da multa simples, a sua aplicação deve observar a gravidade da falta, a extensão do dano ou prejuízo causado e, claro, ser fundamentada pela autoridade nacional. Isso aqui nem nenhuma novidade para nós, deve haver sim essa proporcionalidade, tá? E o ato que aplica a multa, ele será fundamentado, será um ato motivado. Agora, o que é importante mesmo aqui desse slide é o seguinte: o valor arrecadado com ambas as multas, esse valor não é receita da autoridade nacional. Bem, então a autoridade nacional abre o processo, oportuniza contraditória, ampla defesa, calcula, enfim, aplica a multa. Bacana. Se a empresa paga ou se ela é executada, e aí a NPD recebe esse valor ali para ela, enfim, investir ali nas suas atividades. Não, galera. Os valores arrecadados a título de multa, eles vão para o FDD. Tá? O FDD é um fundo de defesa dos direitos difusos. Tá? É um fundo bastante antigo já, não é novo, não é criado agora em 2018, tá? Pela lei. É um fundo já bastante antigo, tá? Em que realmente ele vai congregar uma série de valores que são arrecadados pelo poder público e aqui também os valores de multas da LGPD também vão para esse Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Estejam inscritos em dívida ativa ou não. Bacana? Muito bem. Quanto àquelas 3 sanções mais duras que a gente comentou, a suspensão parcial do banco de dados, a suspensão do tratamento e a proibição de tratamento, tá? A lei deixa claro que, isso aqui a gente já até havia adiantado, elas somente poderão ser aplicadas, essas 3 sanções, após já ter sido imposta ao menos uma das demais sanções, tá? Como a multa, a publicização da infração, o bloqueio e a eliminação dos dados pessoais. Tá bem? Então, somente se uma dessas outras sanções houver sido aplicada, que aqui realmente será possível a aplicação daquelas 3 sanções mais duras, naquela ideia de sanções gradativas. Tá? Outro ponto importante é que, em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, estes outros órgãos deverão ser ouvidos. Tá? Então, imagina só que eu vou aplicar aqui uma sanção de suspensão, de proibição, por exemplo, a uma empresa de telecomunicações, tá? Uma tele aí da vida. Beleza. Agora, o que acontece? Esse controlador, essa empresa que receberia essa sanção, ela também está sujeita à atuação, por exemplo, da Anatel, de uma agência reguladora. Então, antes de aplicar uma dessas 3 sanções a uma empresa de telefonia,
A ANPD vai, olha, ouvir a Anatel. Bem, numa ideia ali de realmente saber, né, de fato, o impacto que alguma dessas três sanções poderia gerar para o setor como um todo, tá? Em que medida realmente seria do interesse público a aplicação dessas sanções, tá bem? Outro ponto importante, pessoal, para a gente comentar aqui com vocês nesse bloco que diz respeito às sanções, a essa fiscalização, é o seguinte: se a infração disser respeito apenas a vazamentos individuais de dados ou acessos não autorizados a dados pessoais, é possível, né, ou seja, uma situação de menor gravidade, é possível que aquela infração possa ser objeto de uma mera conciliação direta entre o controlador e o titular dos dados. Tá bem? Então, uma empresa vazou um dado meu. É possível que essa empresa me chame para conversar, a gente se concilia, a empresa pague ali voluntariamente uma indenização, por exemplo, enfim, e nós entremos em um acordo. Tá? Então é possível, nas situações de menor gravidade, essa conciliação direta. E aí, o que vai acontecer? As sanções que nós acabamos de comentar, elas somente serão aplicadas se não houver acordo entre o titular e o controlador. Bem, então é possível, né, para essas sanções para essas infrações menos graves, que exista, né, um primeiro momento ali de tentativa de conciliação entre o controlador e o titular. Tá? As multas, o método, a metodologia de cálculo das multas vai ser definida pela própria ANPAD após uma consulta pública. Beleza? Então ela vai calcular ali, né? Tudo bem, é até 2% do faturamento, mas vem cá, tem uma gradação, como é que a gente vamos procedimentar isso aí? Então esse método vai ser definido, né, segundo a lei, pela autoridade nacional. E outro ponto importante é que a aplicação dessas sanções que nós comentamos não impede a aplicação de outras sanções previstas na legislação, previstas, por exemplo, lá no Código de Defesa do Consumidor ou em leis específicas. Tá bem? Já para a gente caminhar aqui para o final desse bloco, um ponto importante é o seguinte: muitas vezes, né, a gente já percebemos que existe uma certa discricionariedade para se definir ali qual sanção será aplicada ou definindo a multa, qual o valor da multa a ser arbitrado. E nesse sentido, o artigo 52 da lei vai prever alguns critérios, algumas circunstâncias que devem ser avaliadas pela autoridade na hora de efetivar uma dessas sanções. Então eu quero ler aqui com vocês, isso aqui é um assunto que também cai em provas, tá? Para a gente ter uma noção sobre esses parâmetros, estes critérios na aplicação das sanções. Então, o próprio parágrafo 1º diz que as sanções serão aplicadas após procedimento administrativo, né, que possibilitará oportunidade de ampla defesa, até aqui nenhuma novidade. Afinal, devido processo legal, devido processo administrativo aqui, as sanções serão aplicadas de forma gradativa, beleza? Até naquela ideia das 3 mais duras, somente seriam aplicadas após uma daquelas outras. Elas podem ser aplicadas tanto de maneira isolada como de maneira cumulativa, de acordo com as particularidades, peculiaridades do caso concreto. E nessa gradação, nessa dosimetria das sanções, a autoridade vai avaliar a gravidade da infração, a natureza da infração e dos direitos afetados, a boa-fé do infrator, tá? Se, enfim, apesar, né, de ele ter tentado minimizar ali ou apesar de ter tentado adotar uma série de meios tecnológicos para impedir aquele vazamento, ainda assim houve o incidente, tá? Então a boa-fé. Se o infrator auferiu ou não uma vantagem. Teve um vazamento de dados e a empresa lucrou 10 milhões de reais com isso. Não, houve um vazamento, mas ela foi um prejuízo. Então, vai ser diferente, isso vai ser considerado na efetivação da sanção. A condição econômica do infrator, se é um grande grupo econômico, tá? Se é realmente uma empresa que está começando agora, né? Então a ANPD não vai colocar uma sanção tão dura para essa empresa, né, dado o seu porte econômico, se ela é reincidente em descumprimentos da LGPD, aí a chapa vai esquentando para ela. Tá? O grau do dano
A cooperação do infrator, essa aqui é importante em provas, pessoal. A cooperação do infrator, se o infrator realmente cooperou com as investigações, se ele cooperou com a minimização daquele dano, que a gente vai inclusive ver aqui na sequência. Tá? Então anote aí também a predisposição do infrator a cooperar também é circunstância considerada. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o artigo 48. Então, se ele realmente adota aquelas boas práticas, né? Se ele adota meios para proteger a informação que ele custodia, que ele armazena. A adoção dessas próprias boas práticas de governança, se ele prontamente adotou medidas corretivas e, logicamente, a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção. Bem, algumas aqui são intuitivas, né? Gravidade, a natureza, se ele obteve vantagem ou não, a condição econômica, se ele é reincidente ou não, o grau do dano, se há boa-fé ou não. Tá? Outras são menos intuitivas e aí a gente vai ter uma atenção especial porque muitas vezes a questão é bastante literal e ela se limita a cobrar, a transcrever isso aqui lá na folha da sua prova. Tá? Para a gente fechar aqui, pessoal, eu vou deixar aqui com vocês dois slides, tá? Dois slides que realmente sistematizam o que tem de mais importante quanto a essa fiscalização, quanto a essa aplicação das sanções. Aqui a gente lista para essa revisão de vocês as 9 sanções, a advertência, as 2 multas simples, até 2% do faturamento, excluídos os tributos, até 50 milhões por infração, tá? A publicização, o bloqueio de dados pessoais, a eliminação dos dados pessoais, a suspensão parcial do funcionamento, 6 meses prorrogável por mais 6 meses, suspensão do próprio tratamento, mesmo prazo, e a proibição de exercer aquelas atividades de tratamento de dados. Tá bem? O que mais? Essas sanções são aplicadas pela própria autoridade nacional, são aplicadas de forma gradativa, isolada ou cumulativamente, claro, após um processo administrativo, assegurada ampla defesa. Quando houver simples situações de vazamentos individuais ou acessos não autorizados a dados pessoais, em primeiro momento, haverá uma tentativa de conciliação direta com o titular dos dados, somente em um segundo momento, né, caso não se chegue ao acordo, é que serão aplicadas as sanções. Lembrando que a autoridade nacional é quem define o regulamento, né, e que contém a metodologia de cálculo das multas após submeter esse regulamento a uma consulta pública. Tá bem? E com isso, amigos, a gente encerra aqui esse bloco a respeito da fiscalização e das sanções administrativas previstas na LGPD.